Sederunt principes et adversum me loquebantur, et iniqui persecuti sunt me. Sentaram-se os principais e começaram a falar contra mim, e os ímpios me moveram perseguição. Reverendas irmãs, amados irmãos, podeis vos sentar. Por graça de Deus, estamos celebrando hoje a festa de Santo Estevão, o primeiro dos mártires. E justamente é importante para nós a celebração de Santo Estevão neste dia, pois ainda assim na oitava de Natal, é importante que recordemos que a fé que nós recebemos no nosso santo batismo chegou até nós por virtude da pregação do Evangelho, sobretudo por conta do sangue derramado dos mártires. Ontem celebramos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós celebramos o fruto da redenção realizada, operada por Jesus. Ontem celebramos o nascimento do Salvador. E hoje nós vemos a exaltação do servidor. Sobre os primeiros anos de Santo Estevão, não temos muitos dados precisos. Mas sabemos alguns dados que nos vêm da tradição. Da tradição multissecular da Igreja, nós temos uma história muito interessante a respeito de Santo Estevão. Recordemos então o capítulo 9 do Evangelho de São Marcos. Conta-se que os discípulos estavam discutindo quem dentre eles era o maior. Nosso Senhor ao longe escutava aquela conversa e o seu coração se amargurava ao ouvir aquele pensamento, aquelas perguntas movidas pelo orgulho humano. E então nosso Senhor se deparou com um menino que estava diante dele. O bom Jesus então, com muita ternura e bondade, abraçou esse menino e colocou a essa jovem criança no meio dos discípulos e disse: quem recebe um menino como este, é a mim que recebe. E quem me recebe, não recebe somente a mim, mas recebe o Pai que me enviou. Segundo a tradição, esse menino abraçado por Jesus e apontado como modelo aos seus discípulos, era justamente o jovem Estevão. A partir desse momento, Santo Estevão foi então cativado por Jesus e buscou seguir a nosso Senhor, buscou conhecer a sua doutrina e depois da ressurreição continuou também como seguidor dos apóstolos. Os apóstolos então, para poderem se dedicar mais à oração, à vida espiritual e ao ministério da palavra, vendo a piedade daquele jovem e também de outros que lhe seguiam de perto, instituiu o ministério dos diáconos. E Santo Estevão foi então um dos primeiros 7 diáconos ordenados para o serviço da igreja. Portanto, meditemos nessa entrega de Santo Estevão. E ao olhar a vida de Santo Estevão, podemos pegar então 3 exemplos que todos nós podemos e devemos também praticar nas nossas vidas. O primeiro exemplo que nós temos deste, que foi um dos primeiros diáconos, é um exemplo de desapego. Santo Estevão desprezou os bens mundanos, desprezou os bens materiais. E desprezando a riqueza do mundo que passa, decidiu seguir a nosso Senhor. Decidiu entregar a sua vida a Jesus para trabalhar então no ministério de salvação das almas. Quantas vezes nós, amados irmãos, não colocamos também a nossa esperança nas coisas materiais, nas coisas que passam. Lembremos, a riqueza deste mundo passa, mas só os bens celestes têm de fato
valor. Busquemos então também esse desapego das coisas do mundo e busquemos então colocar o nosso coração totalmente em Deus. O segundo exemplo que nós temos na vida de Santo Estevão é um exemplo de coragem. Santo Estevão buscou pregar o Evangelho mesmo sabendo das contrariedades que sofreria por conta dessa pregação. Quando lemos nos Atos dos Apóstolos a história de Santo Estevão que nos é narrada, nós vemos que ele falava a verdade na cara. Não tinha nenhum respeito humano. E vendo a sua situação, conhecendo-se diante dos inimigos de Jesus, falava com clareza: vós sois homens de serviço dura. Vós sois como vossos pais, matadores, assassinos de profetas. E mataram a Jesus, o justo. E justamente por conta dessa profissão de fé na divindade de nosso Senhor, ele conseguiu o ódio dos inimigos da igreja. Ele conseguiu o ódio dos hebreus. E foi justamente movido por esse ódio que eles mataram, apedrejaram a Santo Estevão. E é justamente nesse momento derradeiro, nesse último momento de Santo Estevão, que nós temos também um último exemplo que todos nós podemos e devemos também imitar. O último exemplo que é importante para a nossa meditação é o exemplo do perdão. Diante dos seus assassinos, escutemos as palavras finais do Atos dos Apóstolos sobre Santo Estevão. Ele se colocou de joelhos e enquanto estava sendo apedrejado, ele disse: Senhor, não lhes imputeis este pecado. Pediu então o perdão para aqueles que o estavam matando. Pediu perdão para os seus assassinos. Quantas vezes nós, amados irmãos, na mínima ofensa que nos fazem, não nos sentimos então com o nosso ego ferido, e de uma pequena ofensa que aconteceu no momento, adquirimos talvez até mesmo uma inimizade para o resto da vida. Aprendamos com Santo Estevão perdão e busquemos também perdoar. Assim como nós rezamos no Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas justamente, amados irmãos, meditemos então hoje na bondade do menino Jesus. O Salvador se encarnou, o Salvador se humilhou para exaltar o servidor. E diante da encarnação de Jesus, os anjos cantaram então em louvor a nosso Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados. Paz na terra aos homens de boa vontade. Busquemos ser também como Santo Estevão, bons cristãos, cristãos de boa vontade. Busquemos então seguir os mandamentos de nosso Senhor, para que assim possamos também merecer a graça da exaltação, da glória futura e da vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.